Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e chegamos à nossa parte número 4 do nosso curso de questões gratuitas da nova resolução do Cadastro Eleitoral, a resolução 23.659 de 2021. Hoje nós vamos resolver mais 5 questões, seguindo a sequência que nós estabelecemos, artigo por artigo, para facilitar os estudos de vocês e direcionar. Mas eu queria fazer um pedido, que vocês curtissem o vídeo, se inscrevessem no canal se você não é inscrito, compartilhasse e me seguissem lá no Instagram, @Professor Bruno Eleitoral. Tem dicas diárias de eleitoral para você que vai prestar o concurso unificado ou qualquer concurso que cobre direito eleitoral. Posso contar com vocês? Sim? Então, bora para a primeira questãozinha de hoje, seguindo a nossa sequência, questão de número 16. Vejam só. Os direitos políticos, então nós estamos falando aqui de direitos políticos, são adquiridos mediante o alistamento eleitoral, né? Que é assegurado às pessoas portuguesas que tenham adquirido gozo dos direitos políticos no Brasil. Questão interessante, nós estamos falando aqui de direitos políticos, portanto, o direito aqui de votar, né, é um desses direitos políticos, se dá quando o nacional, nesse primeiro momento, comparece ao cartório eleitoral, né, e hoje tem até a forma também pela internet, né, mediante o alistamento eleitoral. Então, aquela pessoa que possui a idade mínima constitucionalmente estabelecida, que é 16 anos, já pode se alistar, já transforma-se ali num eleitor, é facultativo o alistamento. Outra forma também é assegurado também esses direitos políticos por meio do alistamento eleitoral às pessoas portuguesas que tenham adquirido o gozo dos direitos políticos no Brasil. Claro, observando-se ali a legislação específica. Então, além dos brasileiros, né, que tenham adquirido a idade mínima constitucionalmente estabelecida, constitucionalmente prevista, as pessoas portuguesas que tenham adquirido o gozo dos direitos políticos no Brasil, também é assegurado esses direitos políticos por meio do alistamento eleitoral. É o que diz o artigo 11 da resolução caput. A questão 16, portanto, está corretíssima. Artigo 11, caput. Ok? Acertar a questão? Então a ideia é que você faça o seguinte, olha, eu vou passar para a questão agora 17, você lê, responde, você lê, pausa, responde, depois continua o vídeo. Pode ser assim? Então vamos lá. A suspensão dos direitos políticos impede a realização das operações do cadastro eleitoral. Cuidado com isso daqui, tá? Não é porque houve a suspensão dos direitos políticos que teremos um impedimento às operações do cadastro. Diz o parágrafo 1º do artigo 11 que a suspensão dos direitos políticos não obsta, não impede as operações do cadastro eleitoral. Inclusive, alistamento, tá? Inclusive, o alistamento, logo após o qual deverá ser registrado o código ASE. Lembra aquele código ASE de atualização da situação do eleitor que vai impedir, que vai indicar o impedimento do exercício desses direitos. Mas não há qualquer impedimento às operações do cadastro eleitoral. Então a questão número 17 está incorreta. É a orientação do artigo 11, parágrafo 1º. Então não impede, não obsta, que é a palavrinha que a resolução traz para nós. Certo? 18. A perda dos direitos políticos decorrente da perda da nacionalidade brasileira impede o alistamento eleitoral e as demais operações do cadastro eleitoral, salvo o cancelamento da inscrição já existente. Quer dizer, a perda impede o alistamento e as demais operações do cadastro, transferência, revisão, exceto não vai acarretar o cancelamento da inscrição já existente. Cuidado, esse finalzinho aqui é problemático. O artigo 11, parágrafo 2º, traz sobre a questão da perda dos direitos políticos, né? Que vai acontecer na sua situação aqui colocada
com a perda da nacionalidade brasileira e vai acarretar, impede o alistamento, impede as demais operações do cadastro eleitoral e, se for o caso, ainda o cancelamento da inscrição já existente. Se for o caso, ainda o cancelamento da inscrição já existente. Tá bom? Então a questão 11, quando diz salvo o cancelamento da inscrição já existente, a questão 11 está incorreta, porque se for o caso, pode acarretar o cancelamento. Ok? Artigo 11 da resolução, parágrafo 2º. Questão incorreta. Próxima questão agora de número 19. Será suspensa a inscrição eleitoral quando declarado extinto o gozo dos direitos políticos por pessoa portuguesa no Brasil. Então veja, o gozo dos direitos políticos por uma pessoa portuguesa foi extinto. Nesse caso, o que acarreta? Acarreta a suspensão da inscrição eleitoral? Se houve a extinção? Não, pessoal. Acarretará o cancelamento. Anote aí. Então, diz o artigo 11, parágrafo 4º da resolução, que será cancelada a inscrição eleitoral quando declarado extinto o gozo dos direitos políticos por pessoa portuguesa no Brasil. Questão 19, incorreta. Bacana? Próxima e última questão de hoje, os militares que não pertençam à classe dos conscritos são alistáveis. Lembra, quem são os nossos inalistáveis? Que não pode se alistar eleitoralmente falando. Estrangeiros e os conscritos. Quem são os conscritos? São aqueles brasileiros que completaram 17 anos, vão prestar o serviço militar obrigatório. Nesse caso, eles não podem se alistar, não podem votar. Agora, os militares que não estão nessa situação de conscritos, eles são alistáveis. Tá? Então não confunda. Existem os militares que não são conscritos e existem os conscritos. Os conscritos são inalistáveis. Os militares que não pertencem a essa classe de conscritos são alistáveis. Então a questão número 20 está correta. É justamente isso que prevê o artigo 11, parágrafo 5º. Veja, pessoal, que a nossa aulinha de hoje contemplou só o artigo 11. Esgotamos o artigo 11. Mas vocês perceberam que dá para fazer uma questão só com esse artigo? Perceberam isso? Então, cuidado. Esse foi mais um vídeo. Não se esqueçam de curtir, incentivar aqui o professor. E a gente volta com mais questões sobre a resolução. Tchau, tchau.